2000 anos atrás, um escravo romano escreveu algo que psicólogos do século XXI só conseguiram provar recentemente em laboratório. Ele não tinha diploma, não tinha liberdade e mal tinha um nome. Mas ele descobriu exatamente por que você sente ansiedade e o que fazer para pará-la agora. Esse escravo era Epicteto. E o que ele descobriu não foi um truque de motivação barata, mas uma falha de design no cérebro humano. Para os estoicos, a ansiedade não é um acidente. É o resultado direto de você tentar controlar o incontrolável. E a neurociência acabou de mapear o circuito exato onde isso acontece. Os estoicos viviam no Império Romano, um cenário de guerras constantes, pestes incuráveis e traições diárias. Ainda assim, eles desenvolveram uma blindagem mental que a maioria de nós, cercados de conforto e tecnologia, jamais experimentou. Por uma razão simples: a evolução tecnológica mudou o mundo exterior, mas a nossa biologia continua exatamente a mesma de 2000 anos atrás. A ciência define a ansiedade como a antecipação de uma ameaça futura. O seu cérebro, através de uma região chamada amígdala, dispara o alarme de sobrevivência mesmo quando não há perigo real. Você não vai ser atacado por um predador, mas o seu corpo age como se estivesse na selva. Epicteto entendeu esse mecanismo sem nenhum laboratório e criou a primeira grande ferramenta de cura. O primeiro pilar chama-se dicotomia do controle. Epicteto abriu o seu manual mais famoso, o Enchiridion, com uma separação brutal. Existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão. Seus pensamentos, suas escolhas e as suas reações dependem de você. O comportamento dos outros, o passado, a economia e os resultados das suas ações, não. Pense no que está a acelerar o seu peito agora. Uma mensagem sem resposta, um julgamento alheio, o medo do desemprego ou da escassez. Você deita a cabeça no travesseiro às 2 da manhã e sofre por um problema que só pode ser resolvido às 9. Você está bento a gastar energia com o amanhã, enquanto o seu corpo está preso no agora. Se está fora do seu controle direto, a ansiedade é apenas uma resistência inútil à realidade. É a sua mente tentando reescrever o destino, uma tarefa que é matematicamente impossível. Em 1950, o psicólogo Julian Rotter validou isso ao criar o conceito de locus de controle. A ciência provou que pessoas com locus interno, que focam apenas nas próprias ações, têm níveis drasticamente menores de estresse. Quem foca no exterior desenvolve ansiedade crônica. Epicteto decifrou a mente humana usando apenas a observação pura. Quando você aceita que não pode controlar o vento, você para de brigar com ele e simplesmente ajusta as velas. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo. Governava 70 milhões de pessoas e liderava exércitos em cenários de caos absoluto, enfrentando revoltas políticas e uma peste que dizimou seu império. Nas suas notas pessoais, ele escreveu um comando para si mesmo: você só possui o momento presente. O passado já morreu e o futuro ainda nem nasceu. Focar no agora não era um exercício de relaxamento para o imperador. Era uma estratégia de sobrevivência. Se ele se permitisse sofrer por todas as batalhas futuras de uma vez, a sua mente colapsaria sob o peso do império. Se você teme uma conversa difícil na próxima semana, esse sofrimento não existe na realidade. Ele existe apenas na simulação que a sua mente projeta. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A pergunta estoica é: o que pode ser feito neste exato segundo? Se pode agir, prepare-se e haja. Se não pode fazer nada agora, o sofrimento antecipado é um desperdício de vida. Você está pagando juros por uma dívida que talvez nunca precise contrair. Em 1979, a Universidade de Harvard começou a mapear os efeitos do mindfulness no cérebro. O resultado? Treinar a atenção para o presente desativa a amígdala hiperativa e regula o córtex pré-frontal,
reduzindo cortisol instantaneamente. O que a ciência chama de regulação neurológica, Marco Aurélio chamava simplesmente de disciplina da atenção. É o hábito de trazer a mente de volta para o único lugar onde você realmente tem poder. Lembra-se de quando mencionei que o terceiro princípio é o mais contraintuitivo de todos? A maioria das pessoas foge dele por achá-lo mórbido ou pessimista. Mas a neurociência moderna descobriu que ele é o maior destruidor de ataques de pânico que existe. Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todos os dias, eles visualizavam deliberadamente o pior cenário possível: a perda dos bens, a rejeição, a ruína e a própria morte. Eles não faziam isso para se torturar, mas para se vacinar. Sêneca explicava que o impacto do desconhecido é devastador, mas o monstro perde o poder quando você já o enfrentou mentalmente antes dele chegar. A ansiedade se alimenta do mistério, do "e se tudo der errado?". Quando você responde a essa pergunta com detalhes frios, o medo perde o oxigênio. Faça o teste agora mesmo. Olhe de frente para o seu maior fantasma atual e pergunte: se o pior acontecer, o que eu faço em seguida? Trace o plano de emergência na sua mente. Você vai perceber que, embora doloroso, você sobreviveria. A terapia cognitivo-comportamental moderna utiliza exatamente isso através da técnica de exposição à preocupação. É o mesmo princípio estoico, com 2000 anos de atraso e uma roupagem clínica. O pior cenário raramente é o fim do mundo. É apenas o começo de um novo capítulo que você é perfeitamente capaz de suportar. Epicteto foi escravo. Marco Aurélio enfrentou traições e pragas. Sêneca enfrentou o exílio e a morte. Eles não tinham anestésicos mentais, mas tinham uma filosofia prática que funciona porque respeita a engenharia do cérebro humano. Controlar o que é seu, focar no agora e desarmar o medo através da antecipação. Isso não é passividade ou frieza, é a escolha mais corajosa e inteligente que você pode fazer pela sua própria sanidade. Você não pode controlar o caos do mundo, mas pode decidir não carregar o peso dele dentro de si. Agora que você já sabe como blindar a sua mente contra a ansiedade, você precisa entender o método exato que Marco Aurélio usava no silêncio para se tornar completamente imune às críticas e à rejeição das outras pessoas. O manual definitivo para construir essa força inabalável está detalhado neste vídeo que aparece no seu ecrã agora. Clique nele e descubra o próximo passo.